Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Instrumental Brasileiras. Olá! Hoje é dia 11 de março de 2021. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 6º episódio do programa Instrumental Brasileiras, recebendo Vera Figueiredo. Eu sou Indiara Belo e este podcast faz parte da programação Instrumental Brasileiras, que também conta com aulas abertas, oficinas e muito mais. Se liga na nossa programação. Não é de hoje que a música instrumental brasileira está repleta de grandes artistas, e as mulheres vêm se destacando cada vez mais nesta linguagem. Quais são as mulheres da música brasileira que fazem parte da sua playlist? Neste podcast, estamos apresentando algumas dessas grandes artistas que dedicam suas vidas à música instrumental, com talento, aguçada intuição e virtuosismo. No episódio de hoje, vamos conversar com a maravilhosa Vera Figueiredo, percussionista, baterista, compositora e arranjadora. Um bate-papo sobre sua carreira, experiências internacionais e suas composições através de uma viagem pelos seus álbuns. Vera Figueiredo e Convidados, o álbum de estreia, lançado em 1990, From Brazil, lançado em 1995, e o Vera Cruz Island, lançado em 2001. Aqui, elas dão o tom.
E começamos este bate-papo ouvindo a música Arrumba Meu Boi, do álbum Vera Figueiredo e Convidados, composição e arranjo de Vera Figueiredo. Vera, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um grande prazer e uma honra ter você aqui. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, participando desse projeto tão significativo para a nossa cultura, para a mulher. É uma honra e eu agradeço muito a você, Indiara, pelo convite. E vamos aqui conversar, bater esse papo, ouvir música. E também gostaria de dizer que é uma grande oportunidade para mim poder falar um pouco do meu trabalho, de tudo que eu venho feito, né, durante todos esses anos de carreira. Vera, você tem uma carreira bastante movimentada, tanto no Brasil quanto no exterior. Falando sobre a sua trajetória de vida, quando foi que você percebeu que seria realmente uma profissional da música e como foi esse início da sua carreira como baterista? Então, realmente, a minha carreira sempre foi bastante movimentada. Na verdade, eu sou uma pessoa que faço muitas coisas. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho esse espírito já. E desde os 8 anos que eu me interessei, mas com 2 anos eu já ficava batucando na mesa, já tinha assim um ritmo dentro de mim, né? Tão novinha assim, bebê praticamente, um bebê. Mas de tanto eu pedir, quando eu completei 8 anos, eu ganhei uma bateria do meu pai, do Antônio Figueiredo, Figão, né? E comecei a ter aulas de bateria. Paralelamente, eu estudei piano clássico no Conservatório Musical Santa Cília, aqui em São Paulo, né? E me formei em piano. Mas sempre quis ser baterista. Eu percebi isso porque na escola de música, no conservatório, na época, nós fazíamos, né? Participávamos daquelas audições de final de ano, né? E eu também tinha as amigas e os amigos que estudavam. E é claro que a gente tinha uma banda, como todo mundo gosta de ter, né? De tocar numa banda e praticar tudo aquilo que estuda. Só que quando chegavam as férias escolares, esses amigos e amigas iam para a praia, iam viajar, iam fazer outras coisas. E aí eu ficava ali solitária, me sentia solitária, porque a música já mexia tanto comigo e eu sentia aquela falta, assim, sabe, de tocar. E foi nesse momento aí que eu percebi que era isso que eu queria fazer. E esse meu início foi assim, tocando numa banda de baile que se chamava Ice Company. E recentemente eu reencontrei o baixista, o Reinaldo, né, que foi uma pessoa que me ajudou bastante. E eu nunca mais parei. Então eu fazia bailes, né? Eu tocava geralmente todos os sábados, às vezes sexta-feira, domingo também acontecia. Ia para a escola estudar e gostava muito de jogar vôlei, né? Tinha também esse compromisso, né, de não parar de estudar, de ir à escola, né? Era uma condição até da minha mãe. E estudar piano. Mas foi aí que tudo começou, né? Quando eu ganhei o meu primeiro cachê com essa banda, Ice Company. A gente começou o programa ouvindo a música Arrumba Meu Boi, que está no álbum Vera Figueiredo e Convidados e foi gravado em 1990. É o seu primeiro álbum. A gente observa que é uma obra que traz diversos ritmos brasileiros em arranjos belíssimos e conta com participações especiais. Fala um pouco pra gente desse álbum e de como foi gravá-lo. Pois é, olha só, Arrumba Meu Boi, que bacana. Olha, fiquei pensando aqui e relembrando esse tempo bom com essa banda bacana, uma banda espontânea, verdadeira. Puxa vida. Arrumba Meu Boi foi, na verdade, a minha primeira composição, né?
E o Vera Figueiredo e Convidados foi isso mesmo, o meu primeiro álbum solo. Eu gravei outros discos, participando de trabalhos com outros músicos, mas esse foi o meu primeiro disco solo. E essa música, ela tem uma estrutura da composição, mas ela tem bastante improviso dentro dela, que eu, na bateria, e o Rubinho Chacal, saudoso querido, está lá no céu agora tocando. Praticamente dividimos esses solos todos aí e foi uma coisa assim ao vivo. Então ela é muito quente no estúdio. Aliás, todo esse disco, ele foi gravado, olha, 99% ao vivo. Nós tocávamos no Sanja Jazz Bar do querido Nelson Frank, e era o reduto da música instrumental, o Sanja. E toda semana eu tocava com essa banda lá, né? Uma banda que tinha G. Cortes no baixo, Derico, Ed Cortes, o Alex Fronteira nos teclados e a percussão do Rubinho Chacal. Às vezes, mais um sopro, o Wilson Teixeira participou também. Então, nós tocávamos aí praticamente toda semana. Estávamos afiadíssimos. Então, eu pensei, puxa vida, é entrar no estúdio e gravar. E foi assim que saiu esse disco, Vera Figueiredo e Convidados. Assim, praticamente foi o ano inteiro gravando. E o resultado foi muito bacana. E eu tive aí, convidei outros músicos, a pianista Silvia Góes, o baixista Arismar do Espírito Santo. Também, olha, tive a honra de ter a participação num disco de estreia do Mago, né, do Hermeto Pascoal, que inclusive compôs uma música para mim chamada De Vera, né? Então, foi realmente um trabalho assim de estreia muito bacana, lançado pela Baratos Afins, do Luiz Calanca, que abriu essa porta para mim. E gravá-lo foi exatamente isso, foi durante um ano inteiro, né? E um trabalhão, porque, por exemplo, ia numa segunda-feira, levava todo o equipamento, montava tudo, passava o som, e bateria é um instrumento que dá trabalho para chegar num resultado bacana, de timbragem, tudo isso. Chegar aonde você quer. E aí desmontava tudo, na outra semana fazia o mesmo processo. Quer dizer, era o que dava para fazer nessa época. Vera, você teve experiência também em orquestra. Passou em primeiro lugar no concurso para timpanista e trabalhou sob coordenação do grande maestro brasileiro John Nashlin. Como que foi essa experiência? Então, a minha experiência com orquestra foi incrível, porque eu estudei na Escola Municipal de Música, aqui em São Paulo, durante 1 ano e meio, mais ou menos. Depois, na escola de bateria, no Clã, eles disseram para mim, Vera, por que você não presta um concurso para estudar o mês de julho no Festival de Inverno de Campos do Jordão? Mas o Festival de Inverno era só de música clássica e de percussão sinfônica. Então, eu falei, puxa vida, a experiência que eu tinha era com o piano, o meu estudo de piano. Eu já era formada em piano, e não como percussionista sinfônica, né? Percussionista de orquestra. Mas aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou pedir, vou ver, vou fazer minha inscrição, vou ver como é o teste, vou fazer, mesmo que eu não passe para ganhar essa bolsa, para fazer esse curso, vai ser uma experiência para mim. E justamente para dar esse curso nesse ano de 1978, veio para o Brasil um músico contratado pela Sinfônica do Estado de São Paulo e para dar o curso no Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o percussionista
americano John Baldler. E aí eu fui, peguei o material e fiquei estudando. Tinha uma peça de teclado que, na verdade, era de xilofone, tinha um solo de caixa, tinha uma peça com 3 tambores e 2 pratos. Coisas que, como eu li a música, eu pude adiantar. E também tinha o tímpano, na verdade, que eu teria que tocar e afinar. Mas eu fui fazer esse teste e estudei bastante e passei. E fui fazer esse festival de inverno e logo após eu saí da Escola Municipal de Música e fui fazer um curso livre na Unesp, aqui na Universidade, em São Paulo, com o professor John Baldler. E todas essas aulas que eu fiz, nossa, foi assim uma experiência incrível, o festival, nossa, eu aprendi coisas que não eram de música popular, então eu aprendi muita coisa, lendo as partituras, entendendo como tudo funcionava, uma partitura de bumba junto com de um prato a dois, enfim, muitas coisas. E foi quando o professor John Baldler veio até mim e disse: Vera, vai ser criada a Orquestra Juvenil do Estado de São Paulo e eu quero que você preste esse concurso, faça a inscrição e preste esse concurso. E assim eu fiz, né? Eu falei, eu vou obedecer meu professor. E aí eu passei em primeiro lugar na orquestra e o maestro era o grande John Nashling, né? E essa experiência foi assim incrível, porque foi totalmente nova para mim, algo assim incrível, né? E desafiador tocar concertos de Mahler. Depois fiquei emocionada de tocar a Quinta de Beethoven. E assim foi por 2 anos e meio. E aí eu tomei a decisão de sair da orquestra. Eu já tocava na noite e eu sentia assim, eu podia ter seguido uma carreira com orquestra, na percussão sinfônica, mas não era isso que eu queria. Então eu tomei essa decisão e segui com a minha bateria. Vamos ouvir mais uma música, dessa vez do álbum From Brazil, lançado em 1995. A música que leva o mesmo nome do álbum é também composição e arranjo de Vera Figueiredo.
Ouvimos a música From Brazil, que dá nome ao álbum lançado em 1995, composição e arranjo de Vera Figueiredo. Vera, esse segundo álbum tem grandes participações especiais também, né? Foi com este álbum que você fez sua primeira tour internacional? E qual é a história desse álbum? Bom, a From Brasil, do álbum From Brasil com S, eu queria que ele fosse From Brasil com S, não com Z. É uma música muito bacana e tem até um texto, né, que no final, em cima de uma base de escola de samba, quando eu me apresentava, eu dizia o seguinte texto: do meu povo as cores é que posso guardar, com o verde uma pátria amadurecer, no amarelo amadurecida a esperança está. Tudo azul para mim, para vocês, aos que pretendem vencer. Do branco me levanto com a bandeira da paz. De tudo isto, levo apenas o nome do meu disco. E aí ficava aquela batucada embaixo, e eu então fazia From Brazil. From Brazil. Né? E até sair aí um fade out, né? Na verdade. Nossa, eu até me arrepiava assim, né? Com esse texto. Muito bonito. E o tema todo dessa música é tocado pelo contrabaixo do Itamar Colasso, que brilhantemente tocou, improvisou, né? Uma coisa linda. É um músico assim que realmente tratou a música como eu queria, né? Que ele tratasse e como soasse, né? Então foi muito bacana aí compor essa música. Tem os arranjos também do Maurício Marques, tem uma metaleira aí atrás. E, na verdade, esse álbum contei também com participações do trombonista Michael Fon, um trombonista americano, na música Saudade. Também uma participação assim super ilustre da lenda viva, o baterista Billy Cobham. Dediquei uma música para ele que se chama Mr. Bacalhau. Foi uma honra, uma honra. Imagina, nessa faixa aí tem 2 baterias, né? E nessa época a gente gravava uma bateria de um lado e a outra bateria do outro lado. Então, você escuta quando nós tocamos juntos, aí a coisa vai estéreo, mas sempre uma de cada lado. Foi incrível, assim, uma experiência incrível. E foi com esse álbum que eu fiz a minha primeira tour internacional, em 1996. Uma tour por todo o Reino Unido, que começou em Belfast, na Irlanda do Norte, e terminou em Londres. Foi um mês de aprendizado, experiência. Nossa, foi algo assim, para mim, único. Foi um grande desafio, um grande desafio. E eu apresentava praticamente todas as músicas desse álbum nessa tour e rendeu, assim, matérias em revista. Foi incrível, né? E tocando, fazendo essa tour, uma revista inglesa escreveu The Queen of Samba. Então, que eu era a rainha do samba. E eu fiquei muito contente na ocasião. Até hoje, as pessoas às vezes se dirigem a mim e se referem a mim em alguma matéria como Queen of Samba. E foi incrível, assim, encontrar um público, sabe, inglês, irlandês, escocês. Nossa, foi demais também no País de Gales. Foi, nossa, uma experiência que eu nunca imaginei que eu fosse chegar até lá. E assim, fazendo o meu trabalho, isso que foi muito importante. E aí começou essa minha vida toda, nessa carreira tão bonita que eu acho que eu venho trilhando aí. Nada fácil, mas também é mais gostoso quando a gente tem mais trabalho para fazer ou o trabalho é mais trabalhoso, né? E essa é um pouco a história
desse álbum, trabalhado dessa maneira, com umas 10 composições minhas, e forró com sabor de salsa, tem Flores que Reguei, Acarajé, que eu dediquei à minha amiga G. Cortes, tem a Estrela, que é uma música que eu canto, na verdade, o Perfume, que é muito linda, o Coreto lá da praça, e o Araçá, que também é uma slow bossa, também muito bonita. Você foi integrante da banda do programa Altas Horas na TV Globo, uma banda só de mulheres. Eu me lembro de assistir e achar incrível a presença de vocês ali na TV. Acho que deve ser a primeira banda de mulheres na TV brasileira, né? Como que foi o seu envolvimento com esse trabalho? Então, eu fui sim integrante da banda do programa Altas Horas da TV Globo durante 16 anos. Na época, a TV Globo ligou aqui para o IBVF Brasil, né, para o Instituto de Bateria, e aí eu me candidatei logo e fui fazer um teste de vídeo e um teste como instrumentista. E logo fiquei na banda. Logo passei, tinham outras bateristas e, nossa, muitas guitarristas, baixistas, de todos os instrumentos da primeira formação da banda Altas Horas. E a proposta do diretor do programa que está no ar até hoje, o Serginho Groisman, era que fosse uma banda só de mulheres. Então, a princípio, era uma banda que ia abrir um bloco, fechar o bloco. Depois, ela passou a fazer as vinhetas para a entrada de todos os convidados. Depois, passou a fazer arranjos também para acompanhar cantores, instrumentistas também, que fariam uma participação no programa. E depois, após 5 anos de uma formação instrumental, ele resolveu colocar 3 cantoras na banda. Então, também, nós somos, obviamente, a banda base, né, para acompanhar todas essas cantoras que fizeram testes. E aí passou a ser, então, uma banda maior, que já era um sexteto, e aí passamos a ser 9 integrantes dessa banda, com as 3 cantoras. Eu me envolvi assim com esse trabalho. Na verdade, eu fiquei mais feliz assim quando eu também passei a escrever as vinhetas junto com as outras instrumentistas, nós mesmas que escrevíamos as vinhetas. Também eu cuidava da parte assim de direito autoral das músicas, do que podia tocar, o que estava liberado. Tinha sempre que ver antes os autores que liberavam as suas músicas para que pudessem ser exibidas aí no ar, com autorizações, tudo direitinho. Depois, mais tarde, ela começou para abrir e fechar blocos. Era uma proposta, sim, no início. Depois, fazíamos vinhetas para chamar os convidados que iam participar do programa. Depois surgiram participações de instrumentistas e de cantores e cantoras que iam fazer o trabalho deles com a gente, na verdade, que íamos acompanhar. Então, a gente tinha esse trabalho de escrever, fazer os arranjos também. E mais tarde, depois, quando entraram as cantoras também com o teste e tudo, mudou um pouco essa parte de repertório, que aí ficou mais em cima das cantoras, do repertório das cantoras, mas sempre o Serginho, como diretor, ele que definia. Nós montávamos um repertório, eu enviava para ele, enviava para ver essa questão dos autores, e daí era aprovado e pronto. E assim as coisas iam acontecendo, né? Mais tarde vieram os programas especiais também, e aí tinham mais músicos que entravam para tocar junto com a gente também. Então sempre foi assim, cada mergulho era um flash, né? E teve também o Altas Horas que viajou e começou a fazer um programa em
outras capitais, fizemos no Rio de Janeiro, em Salvador, Curitiba, Porto Alegre, né? E foi também muito bacana. Então, experiências assim, que para mim o mais importante foi fazer esse trabalho, mas continuar fazendo o meu trabalho como instrumentista. Nunca ter deixado de fazer, né? E muitas vezes eu faltei, sempre conversando, sempre com muita responsabilidade, colocando um substituto à altura e que fosse do agrado de todos, principalmente do Serginho. A próxima música que a gente vai ouvir é a que dá nome ao seu terceiro álbum, o Veracruz Island, lançado em 2001. Este álbum recebeu várias críticas elogiosas. Foi com ele que você viajou mais? O Veracruz Island foi um sucesso. Ele é o meu terceiro álbum e a música de abertura é a Veracruz Island, que é um maracatu estilizado. E esse álbum me fez viajar além mar. Toquei em muitos festivais aí pelo mundo. E eu fiquei muito feliz com esse trabalho, que ele recebeu críticas elogiosas em revistas nacionais e internacionais. Por exemplo, eu toquei no Montreal Drum Fest, no Canadá. E, nossa, e tinha uma frase que eu nunca esqueci, que eu levei as florestas brasileiras para os palcos de concertos do mundo. Então, dava muito essa impressão. E a Veracruz Island é bem isso. Ela é uma música alegre. Eu acho que eu fui muito feliz nessa composição. E eu assino muitas composições nesse disco. Tem a linda Deep Inside, que tem a participação especial do Mike Stern, que é uma slow bossa. Eu tive a participação de 3 bateristas incríveis, o Dave Weckl, o Virgil Donati e o Dennis Chambers. Eu compus uma música para o Dave Weckl, que se chama David. O Virgil Donati também se chama Double V, que é Virgil and Vera. E para o Denis eu dedico uma música que eu fiz para o meu pai, que é a Figão's House, que é um funk samba, bem na onda que ele toca, né? Que ele arrasa. E esse trabalho realmente me levou para Portugal, Espanha, Luxemburgo, Alemanha. Eu toquei nos PAS, que é a Percussive Arts Society, né? Uma associação que tem no mundo inteiro. É um evento assim incrível, de alto nível, popular e erudito. E foi nos Estados Unidos, na Suécia, na Itália, no México e outros festivais, o COSA, Festival no Chile, Argentina. Olha, aqui no Brasil também, na Unicamp, eu fiz o PAS. Foi realmente um trabalho incrível. E quando eu fiz esse trabalho, eu fiz um outro projeto, que foi fazer o livro desse trabalho. Então, esse livro, na verdade, é um songbook que tem as partituras de bateria e a análise de cada parte da música, por exemplo. Tem uma historinha que eu conto. Nesse livro tem umas fotos, fotos de trabalho, de festivais que eu toquei, de outros trabalhos que fiz. Realmente é um trabalho que tem uma diversidade rítmica, assim, bastante ampla. E tem samba, baião, tem também o chorinho. E foi, nossa, super feliz. E eu ainda colho o fruto desse trabalho. Esse meu livro, ele está disponível aí na Amazon, na própria Hudson Music, né? Tanto a versão impressa quanto a versão digital. Você pode baixar, fazer o download desse trabalho. E sabe o que é mais bacana, Indiara? É ver bateristas de todo o mundo tocando as minhas músicas. Então, no meu canal do YouTube, você pode ver isso. Eles tocam as músicas dela, né? Tem essa sessão aí lá no meu canal do YouTube. E músicas já foram, assim, incluídas em testes
escolares, né, fora do país e até mesmo em universidades. Então é um trabalho assim muito gratificante. Acabamos de ouvir a música Vera Cruz Island, faixa que dá nome ao álbum, composição e arranjo de Vera Figueiredo. Vera, para além da sua carreira como artista, você também é fundadora do Instituto de Bateria Vera Figueiredo, que forma muitas pessoas. Qual sua função no Instituto e o que acontece por lá? Muito boa a sua pergunta sobre o Instituto de Bateria Vera Figueiredo. No início você disse que eu tenho uma carreira movimentada, o Instituto ele faz parte desse movimento. Na verdade, eu sou coordenadora de cursos, tenho aqui outros professores, como os virtuosos, né? Porque eles são maravilhosos, o Cuca Teixeira, o Fernando Amaro, o Bruno Tesseli, a Nina Pará, André Dea, além do Daniel Baeder, que é somente online, diretamente de Tóquio, um músico que se formou aqui no Instituto, foi band leader do Circo de Soleil. E para você ter uma ideia, em 2020 o Instituto completou 30 anos de vida. E aí chegou essa pandemia, porque eu tinha uma série de festividades, né? Ia trazer muitos músicos para cá, para se apresentarem, além dos próprios professores. Ainda no comecinho do ano deu para fazer alguma coisinha, mas logo a gente teve que parar.
E o Instituto, na verdade, ele tem um grande objetivo que é divulgar a arte da música da bateria. E a nossa missão aqui é transmitir coisas boas, a arte de aprender a ler, escrever e a tocar um instrumento, como qualquer outro instrumento. Fazer música, a bateria é um instrumento sensível também, que você aplica acentuações, dinâmica. É um instrumento lindo quando é bem utilizado e bem tocado. Então é isso. E, claro, eu tenho um programa de cursos, temos módulos, e o meu papel é assim, saber, por exemplo, um aluno contata o IBVF para fazer aula, eu vou direcionar qual professor ele vai estudar, mas antes ele tem que responder um questionário para mim, eu tenho que saber se ele já estudou, se não estudou, tudo bem, é diferente, o direcionamento é um. Se ele já estudou, eu preciso saber se ele sabe ler música, se ele já é um profissional, com quem ele estudou, que livros ele fez, enfim, uma série de coisas que eu preciso saber para poder encaminhar para o melhor professor que irá ajudá-lo, né? E muitas vezes eles ligam já entram em contato já querendo o professor. Já conhecem os nossos professores que estão no site, né, ibvfbrasil.com.br, que ali você entra e você vai conseguir todas as informações, vai ler um pouco sobre cada um. Então, muitas vezes também existe isso, mas eu faço essa checagem, né, com cada um, uma pequena entrevista, para realmente saber o potencial de cada um e já saber tudo o que esse aluno pode trazer para nós, oferecer para nós e nós para ele. Como você percebe a presença da mulher instrumentista, e vamos aproveitar e falar mais especificamente das bateristas e percussionistas, no cenário da música instrumental no Brasil? Teve transformações do início da sua carreira até aqui? Como que você observa isso? Ah, nossa, a presença da mulher instrumentista hoje é bem marcante, né? Você me pede para eu falar mais especificamente sobre as bateristas e percussionistas aqui no nosso cenário instrumental no Brasil. Eu acho que hoje tem bastantes bateristas e percussionistas. Eu mesma tenho uma aluna, tenho várias alunas. A Bianca Costa, que é profissional, é professora também, é formada em bateria e estuda comigo, faz aulas quinzenais comigo online. Ela é da cidade de Ribeirão Preto. Aqui eu tenho a Mercê, a Beatriz. Nossa, temos a Gabi, a Maia, que tem 9 anos. E é muito gratificante. Temos uma aluninha aqui de 4 anos, a Liz. E é incrível, assim, como tem essa procura. Eu tenho uma aluna também que não está mais estudando, mas é a Fabiana Fonseca, uma baterista incrível. Ela é trombonista. Eu a conheci tocando em orquestra, ela tocando trombone na orquestra, uma profissional de música. E quando ela me viu tocando, ela falou: nossa, eu quero estudar esse instrumento. E ela veio, estudou comigo e toca muito bem. Tem a Geórgia, que é do Rio. Nossa, tem muita gente incrível tocando. E eu, aqui em São Paulo, na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, tem uma percussionista, que é a Elizabeth Del Grande, que eu acho que foi super pioneira. Eu não sei se no Brasil, mas aqui em São Paulo. Tem também na Jazz Sinfônica, tem a Gláucia, tem a Paraguaçu, que é de Belém, as percussionistas, né? Hoje você vê nas escolas de samba, você vê muitas percussionistas tocando ali. Nossa, no Rio tem demais, em São Paulo também, até madrinhas de bateria.
Então, eu vejo assim um cenário super positivo, sem contar os outros instrumentos. E com certeza, muitas transformações do início da minha carreira até aqui, porque não tinham bateristas tocando, percussionistas, quando eu comecei. Então, eu posso dizer, aí há mais de 50 anos atrás, então era um tabu, né? A gente vencer isso daí. São duas coisas para mim, Diara: ser baterista e ser músico, né? Musicista no Brasil. Então, ser músico para homem ou para mulher é um desafio. E você tem que direcionar bem a sua carreira, ter o pé no chão. Então, eu sempre tive muito assim o pé no chão para fazer as coisas e dar uma direção aí para a minha vida. E é isso que eu passo para os meus alunos e minhas alunas. Como estão as suas produções atualmente? O que você tem feito? Bom, sobre as minhas produções, né, em 2020 eu resolvi fazer uma série de lives no meu canal do YouTube sobre o Batuca Brasil. E, na verdade, eu convidei artistas que participaram, músicos estrangeiros, como John Riley, Will Calhoun, Dom Famularo. Nossa, muita gente bacana. Quintino Sinali da Argentina, e outros brasileiros, né, que participaram, atuando, dando workshops dentro do evento, ou participando com as suas bandas, tocando com as suas bandas. Mas o meu foco foi nos vencedores do concurso nacional de bateristas. Então, saber onde eles estão, o que eles estão fazendo agora. Então, nós temos, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, que venceu o primeiro concurso, Rafael Barata, que mora em Nova York, nossa, que toca com a Eliane Elias, faz trabalhos incríveis, maravilhosos. Nós tivemos uma entrevista, assim, maravilhosa, com a participação do Roberto Menescal e muita gente bacana. E eu venho fazendo também o Eloy Casagrande, que é o baterista do Sepultura, né, indo em outro gênero, né? O Eloy Casagrande, ele tinha 13 anos quando ele venceu o concurso. Então, eu fiz essa série de lives e entrevistei também presidentes de empresas de instrumentos, como a Sabian, a Evans, a Vic Firth, né, que são as baquetas que eu uso, as peles que eu uso, que são as Evans, e os pratos que eu uso. Fui entrevistada pela Mapex, pelo Dom Famularo, para Mapex Estados Unidos. Participei também de uma roda falando do meu livro pela Sabian, na plataforma que é educacional da Sabian. Então, eu tenho feito isso, dei muitas entrevistas em lives, gravei um projeto bonito que foi a Gig Baeta com a minha música Deep Inside, com o meu trio. Também participei de outras gravações, trabalhos com outros artistas, como instrumentistas, gravando em estúdio. E agora estou aqui, né, dando essa entrevista aqui para você, fazendo esse podcast bacana, né, em Diária. E eu tenho feito isso também, uma entrevista para uma revista da Austrália, acabo de fazer. No próximo dia 18, eu participo do Perco Fest Latinoamérica, um festival internacional com músicos internacionais. Então, eu tô muito feliz aí de estar fazendo. Tenho dado masterclass, por aí vai. E muitos projetos aí pela frente, e o Show Tambor, que eu estou trabalhando em cima dele. Então vamos ouvir mais uma música de Vera Figueiredo, também do álbum Vera Cruz Island, a música Mr. Banana. É uma música homenagem, é isso? Bom, a Mr. Banana é um sucesso. Eu tenho uma foto assim num bananal, inclusive, no meio das bananas. Eu estava falando com o Charles Gavan, meu amigo, que também passou aqui pelo BVF Brasil, fez umas aulas comigo aqui. Ele também gosta de banana, né? A gente brinca, né? Mas é uma fruta que é uma fonte de
energia para nós. E essa música, sim, é em homenagem ao grande baterista Milton Banana. Eu dediquei totalmente para ele. Ela é uma música, ela é um samba que passei em 3x4, 2x4, tem momentos que vai em 4x4, enfim, mas é muito legal, é uma composição minha, que eu também fui muito feliz, uma composição bem espontânea, que eu dediquei para esse baterista aí, que realmente me influenciou bastante, além do meu professor, o Rubinho Barsotti, do Zimbu Trio, que foi o meu mentor, na verdade. E voltando a falar do Mr. Banana, eu gravei um programa com o Charles Gavan, que é o Som do Vinil, falando sobre um disco do Milton Banana, que é o Balançando, um disco que era um vinil, que é um vinil, e que eu quase furei, né, de tanto que eu escutei. E é muito legal essa música, ela também é tribal, é muito bacana, muito bacana.
E ouvimos a música Mr. Banana, do álbum Vera Cruz Island, composição e arranjo de Vera Figueiredo. Estamos chegando ao final deste encontro maravilhoso, mas antes, conta pra gente, Vera, como que as pessoas que nos ouvem agora podem fazer para acompanhar o seu trabalho. Ah, que pena que já está acabando, né? Realmente é um encontro maravilhoso mesmo. Na verdade, o pessoal pode me acompanhar, ele pode conhecer o meu trabalho no meu site, verafigueiredo.com.br. Também no meu canal do YouTube, youtube.com/Vera Figueiredo. No Instagram, Veraf Drummer. No Facebook também, Vera Figueiredo. No Spotify, você pode me encontrar lá também. E assim, no YouTube é só puxar, você vai encontrar no Instrumental Sesc Brasil. Tem um show muito bonito, que é o show Brasileira, muito lindo, tá lá, você pode acompanhar esse show, que é um show de 6 anos atrás, com quase 100 mil views já. Tem também uma jam session que eu fiz num festival da Austrália, uma jam session final que já chegou nos 3 milhões de views lá, que, nossa, tô ali com Benny Greb, com Eric Moore, com Dom Famularo, Alex Acuna, nossa, bateristas do mundo todo. Isso foi em 2018, né, essa jam final. E escrever, para mim, tem o site do IBVF Brasil, que é ibvf.com.br. Você pode visitar também o site do batucabrasil.com e entrar em contato comigo no ibvfbrasil@gmail.com e também pelo WhatsApp, que é 11 95685 7909. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Instrumental Brasileiras. A todas e todos que nos ouvem, meu muito obrigada. Continuem apreciando e compartilhando a boa música brasileira feita por essas artistas incríveis. Vera, muito, muito obrigada pela sua presença aqui, por toda a sua obra, por toda a sua dedicação à música instrumental brasileira e pela generosidade em compartilhar com a gente a sua história. Desejo cada vez mais sucesso para você e que em breve nos encontremos por aí. Bom, eu que agradeço a você, Indiara, pela oportunidade de mostrar um pouco aqui do meu trabalho. Eu também tenho vídeos aí didáticos também no mercado, então as pessoas também podem conferir. E desejo muito sucesso e que venham mais projetos como esse. Estou muito feliz de ter participado e de você ter conseguido um apoio cultural para que esse projeto acontecesse, viu? Em tempos tão difíceis para todos nós, tá bom? Eu espero, claro, te encontrar e que você lembre sempre de mim, né? Muito obrigada, eu queria agradecer a todo mundo pela participação. E um beijo, se cuidem, vamos em frente, vamos estudar, vamos ser felizes, cuidar da nossa família, do bem-estar, da saúde, fazer música, com certeza, faz bem para o espírito e estudar eleva o nosso espírito a outras esferas. Muito obrigada. Deixo aqui meu agradecimento a todas as mulheres da música brasileira, em especial as pioneiras que abriram caminhos para que outras mulheres pudessem ocupar cada vez mais espaços na cadeia produtiva da música. Agradeço o coletivo Mulheres do Áudio, parceiro neste projeto e responsável pelas edições e mixagens deste podcast, e as mulheres profissionais da cultura que estão atuando em diversas áreas deste projeto. Para ficar sempre por dentro da nossa programação, que vai até o final de março, basta procurar pela Jasmin Manga Produções nas redes sociais ou acessar o site www.jasminmanga.com.br. Nos encontramos na próxima semana com mais um episódio do programa Instrumental Brasileiras, com artistas incríveis. Aqui, elas dão o tom.